Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, estou aqui juntamente com o pastor Francimar, ele que é comentarista das nossas lições aqui na sede, nas nossas mais diferentes classes, que ele é superintendente, e por isso acaba lecionando em diversas classes, tanto do segmento masculino como feminino, em diversas idades, além de ser professor do curso de teologia aqui da nossa igreja e de muitos outros projetos na área de educação cristã. Então, eu quero, nesse momento, cumprimentar o nosso pastor Francimar com um bem-vindo e pode deixar suas considerações iniciais para essa lição de número 10. Paz do Senhor, pastor Elias, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão conosco em mais um episódio desse podcast que tem abençoado tantos irmãos, professores, superintendentes e as igrejas que têm acessado e têm participado conosco desse tempo de aprendizado das nossas lições e tem sido um enriquecimento para cada professor poder estar participando conosco, atento aqui às aulas e levando, né, disseminando esse conhecimento em suas igrejas, em suas classes. É um prazer, pastor, estar contigo mais uma vez. Glória a Deus. Esse foi um podcast que realmente é um projeto que nasceu no coração do nosso pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente, e esse departamento, o DENEC, está sob a presidência do pastor Reinaldo Odilo, e aqui em Parnamirim nós temos a grata satisfação de estar com o pastor Abdênego Xavier, que dispensa comentários, é um pastor que tem aberto portas para muitas pessoas crescerem em muitíssimas áreas, e é justamente por isso que estamos aqui, né, pastor Francimar, neste momento. Então vamos Sim, orar iniciando, queridos, vamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando e que abra o nosso entendimento e que essa aula realmente ela chegue ao coração de muitas pessoas. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, aqui estamos diante da Tua presença. Neste momento o Senhor é essencial para que nós possamos ser direcionados, guiados e que possamos trazer adiante da Tua presença, diante daqueles que participarão desse podcast, algo para somar, Senhor. Então eu te peço que assim esteja nos guiando e esteja trabalhando com a tua mão poderosa. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já chegamos na lição de número 10, que é a lição que estaremos comentando hoje. Ela trata da expansão da igreja e o nosso textuário diz: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A nossa verdade prática fala: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Aqui nós temos três objetivos bem definidos, pastor Francimar, e aqui vai falar, o primeiro objetivo é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. O segundo, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E o terceiro é enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Então, esses são nossos três objetivos. Nós partiremos agora para a introdução da lição, queridos, e na nossa introdução da lição ele vai trazer um texto, o texto base para essa lição bíblica é o texto de Atos 8, do versículo 1 ao 8, depois o versículo 12 ao 15. E é muito interessante porque o contexto dessa mensagem de Atos 8, no versículo 1 até o versículo 8 e depois o 12 ao 15, mostra que Estevão acabara de ser morto. Então, Estevão havia morrido, perseguido por amor ao evangelho, apedrejado, ele vê os céus abertos, é um momento crucial para a igreja. Tinha tudo para as pessoas pararem, tinha tudo para as pessoas ficarem quietas, mas não é isso que acontece. Enquanto eles foram prantear e enterrá-lo, fazer um ato solene, Saulo estava a todo vapor invadindo casas, expulsando crentes, a perseguição em Jerusalém estava muito forte, e aí eles começam a cumprir nesse momento aquilo que está em Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Essa perseguição ela começa a tornar isso aí algo palpável, porque é neste momento e neste contexto que Filipe ele vai para Samaria, começa a pregar a Cristo, e quando ele prega a Cristo não havia somente a mensagem do evangelho, mas se vocês olharem aí os versículos de número 7, por exemplo, ele vai deixar claro que paralíticos e coxos eram curados, havia milagre, havia manifestação de poder, havia derramamento ali muito forte da presença de Deus sobre ele, com sinais, e assim havia, aí vai dizer, no versículo 8 diz, né? Não vai dizer, diz. O versículo 8 diz que havia grande alegria no meio daquele povo que estava ali na cidade. Imagine o regozijo, pastor Francimar. E aí no versículo de número 12, mostra que eles se batizaram. Olha só a evolução de alguém que não tinha mensagem, de repente vê a mensagem do evangelho, vê sinais, vê prodígios, vê maravilhas acontecendo, aí eles pegam e sentem o desejo de se batizar nas águas. E logo depois, aí apóstolos são enviados para aquele lugar. O versículo 14 vai mostrar que Pedro e João vão para aquele lugar e aí eles entram numa fase ainda melhor, numa dimensão de revestimento. Agora, no versículo de número 15, vai mostrar que eles recebem o Espírito Santo de Deus ali naquele lugar. Que obra completa! Então, se a perseguição não estivesse acontecendo de uma maneira tão forte em Jerusalém, talvez ele não tivesse chegado a Samaria, até por causa de uma certa rivalidade que existia entre judeus, samaritanos, e nós vemos isso, mas agora nós vemos uma grande transformação acontecendo. Então, a nossa introdução vai mostrar que quando acontece uma grande perseguição, também, às vezes, o Senhor consente isso para que haja também um grande crescimento. Nós não fomos feitos para ficar somente dentro de quatro paredes e por melhor que cuidarmos daquele que estão dentro das quatro paredes, se nós não temos um plano de expansão do evangelho na igreja que estamos, é só uma questão de tempo até ela morrer. Até que todos aqueles que estão dentro, eles acabem sendo recolhidos, acabe acontecendo de vir a falecer, a igreja naturalmente, mesmo que ninguém se perdesse, que ninguém saísse, ela naturalmente estaria fadada à morte. A igreja sadia, ela cresce, ela transcende as paredes, e é isso que acontece nesse texto de Atos. Eu resumi aqui o texto que está em Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8, e depois o 12 ao 15, para mostrar essa evolução. Eles receberem a mensagem, eles verem milagres, eles sentirem a necessidade de ser batizados e depois eles viverem um tempo em que vem aí o batismo no Espírito Santo. Então aí nós vemos três palavras bem interessantes, né, pastor Francimar? Sempre que nós lecionamos juntos, pelo livro do comentarista aqui, ele vai falar de logocentrismo ou logocêntrico, que é o eixo logocêntrico, é aquele que a palavra de Deus estava focada na mensagem de Deus, ou seja, na palavra. O logos era presente, era um eixo central. O segundo eixo que ele apresenta é o cristocêntrico. Cristo era o tema central da mensagem. Então havia a palavra, havia a presença de Cristo ali na mensagem deles. E a terceira era o eixo pneumodinâmico. E o eixo pneumodinâmico era justamente o Espírito Santo se revelando a eles através dos apóstolos quando descem para lá, para o lugar onde eles estavam em Samaria e começam a apresentar. Isso aqui está no livro do nosso comentarista, um livro muito bom, baratinho, né? R$ 20 é o preço que nós pagamos por esse livro, mas realmente o nosso comentarista, ele foi muito feliz, o pastor José Gonçalves, que o comentário ele traz muita coisa para nós acrescentarmos. Se eu lisse tudo que tem no livro, a gente veria que ia somar muito. Mas eu não quero tomar muito tempo, e com isso a gente começa com a introdução. Eu quero passar para o pastor Francimar, que vai comentar o nosso tópico 1, e assim nós seguiremos nessa lição, mas faça suas anotações. Tem uma pergunta interessante, pastor Francimar, que está no nosso plano de aula, está no nosso plano de aula, na sugestão de método. A pergunta que ele manda fazer para a classe é: o que você faria por causa da sua fé, caso fosse forçado a deixar a sua casa e a sua cidade?
Porque quando eles foram forçados a deixar Jerusalém e perseguidos, qual foi a conduta que eles tomaram? Por onde passavam, pregavam a Cristo. Então, essa é a pergunta para fazer para os alunos e ver quais serão as respostas. Nós podemos ter medo, nós podemos nos silenciar, nós podemos calar, ou nós podemos fazer como eles fizeram, com ousadia, pregar a palavra de Deus. Pastor Francimar. Pastor Elias, uma lição riquíssima, né? Estamos estudando essa igreja de Jerusalém, a primeira igreja, constituída ali pelos apóstolos, pelos primeiros irmãos ali judeus, ali na Judéia, e nós vemos a riqueza de ensinos que nós estamos tendo nesse trimestre, estudando os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja ali em Jerusalém. E o tema dessa lição 10 nos traz o tema da expansão da igreja. E interessante é nós pensarmos se nós fôssemos usar um método para crescimento de uma igreja, jamais pensaríamos que a perseguição seria esse método efetivo, né, eficiente. Então, o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural, né? A ação de Deus naquela igreja que está começando, e essa igreja passa a experimentar um crescimento além das fronteiras de Jerusalém e da Judéia por meio da perseguição. Então, o tópico primeiro, que vai falar sobre a postura da igreja, né? A igreja diante da perseguição. O senhor fez uma pergunta aí provocativa, uma pergunta reflexiva para que o professor possa utilizar essa pergunta ou elaborar de uma outra forma, mas é difícil no nosso contexto nós pensarmos nesse tipo de perseguição, nesse nível de perseguição, né? Embora alguns irmãos, quando aceitem a fé, possam vir a passar por isso, mas, por exemplo, isso para mim é muito estranho, né? Eu não tive essa experiência, cresci já num lar, nasci num lar que cria em Cristo, uma família que já servia ao Senhor, os meus avós, os meus pais, assim como foi o seu nascimento também, o seu crescimento, acredito que deva ter sido também já no lar cristão, mas não experimentei esse tipo de perseguição, de oposição dentro da minha família, dentro da minha casa. Experimentei em outros meios, né? Mas a igreja em Jerusalém experimentou um tipo de perseguição que para nós no Brasil hoje está muito distante até da gente pensar e imaginar como que nós reagiríamos diante de uma perseguição como essa, que ela é real em muitos lugares do mundo, né? Milhões de cristãos hoje são perseguidos, e quando nós falamos em perseguição, é aquela perseguição física, são maus tratos, são limitações, perda de direitos, invasões de suas casas, de suas propriedades, a violência física, emocional, o abandono. Alguns são enviados para campos de trabalhos forçados, outros são presos. Há lugares que não se pode nem ter uma Bíblia, que dirá andar com a Bíblia e muito menos pregar a palavra de Deus. Então, há muitos lugares no mundo que sofrem esse mesmo tipo de perseguição que nós estamos lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vale a reflexão para nós hoje, né, e para que cada professor possa fazer na sua sala, se nós, de fato, tantas das vezes reclamamos do desafio de seguir a Cristo, de algumas dificuldades que colocamos para pregarmos o Evangelho, para vivermos a nossa fé, para professarmos a nossa fé, guardarmos a nossa fé, numa sociedade que ainda permite que nós tenhamos os nossos templos, que nós possamos andar com a nossa Bíblia, que possamos publicar nas mídias sociais, nas plataformas, na internet, programas como esse, públicos que qualquer pessoa pode acessar. Então, devemos refletir sobre como estamos vivendo uma fé numa sociedade que, apesar de encontrarmos dificuldades,
no exercício da nossa fé, ainda temos um grau de liberdade muito grande se comparado a outros lugares, a outros países, certo? E essa igreja que começa em Jerusalém, com os apóstolos, a gente precisa entender, o próprio comentarista fala isso, que a primeira perseguição ela se deu com a liderança da igreja. Então, os primeiros a serem perseguidos foram os apóstolos. E nós vemos isso nos capítulos 4 e 5 do livro de Atos. Pedro e João são esses dois líderes principais que estão sofrendo ali perseguição das autoridades judaicas, principalmente, ali do sumo sacerdote, do sinédrio, das seitas judaicas que existiam em Jerusalém, na Judéia. Esses dois líderes estão sob constante ataque. Mas essa perseguição ela agora passa a se intensificar. Ela não fica apenas na liderança, porque eles perceberam que a liderança estava firme, foram presos, foram soltos. Pedro disse claramente que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, que eles não deixariam de pregar sobre Jesus, mesmo diante de ameaças. É claro que isso gerou também um temor nessas autoridades, eles temiam o povo que já estavam presenciando grandes sinais que os apóstolos, principalmente o apóstolo Pedro, estava realizando. A cura do coxo, logo na entrada do templo, isso foi um milagre que mexeu com toda Jerusalém, com as pessoas que estavam ali, o próprio derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, os líderes não tinham o que fazer, não podiam negar os fatos que estavam acontecendo, porque eram claros, né, notórios, todos estavam presenciando isso, eram acontecimentos públicos, mas eles então usaram da ferramenta da perseguição, da opressão. E agora passando para os demais irmãos. Então, nós temos a perseguição agora contra outros líderes, né? Então, vai descendo ali dos apóstolos para os diáconos, que foram instituídos no capítulo 6, e depois sobre as famílias. As famílias agora passam a estar também sob perseguição. Mas nesse primeiro tópico, há três subtópicos interessantes. O primeiro é que a igreja ela não se fragmentou com a perseguição, ou seja, ela permaneceu unida, ela permaneceu em unidade. Ou seja, a perseguição contra a igreja ela tem um efeito positivo. Qual é o efeito positivo? Trabalhar na unidade. Diante da perseguição, diante das afrontas, das adversidades, o povo de Deus sempre se uniu. Isso nós vemos no Antigo Testamento, o livro dos Juízes é muito claro sobre isso. Quando o povo estava sob opressão, sob perseguição dos inimigos, o povo se unia, o povo escolhia um líder, Deus levantava uma liderança e o povo guerreava, se voltava para o Senhor. E a igreja aqui está unida, não está se fragmentando. A perseguição ela é ferrenha, ela vem de cima, ela vem por meio das autoridades do próprio povo, e essas pessoas elas passam a ser perseguidas e nessa perseguição vai surgir aqui, né, pastor Elias, um nome conhecido em todo o livro de Atos, que vai assumir a partir do capítulo 9 essa, como é que podemos dizer, esse protagonismo, né, que é o apóstolo Paulo. Saulo, então, se torna aqui o grande líder da perseguição, é aquele que vai até as casas, que vai para cima dos homens, das mulheres, vai prender e vai perseguir. Então, surge essa figura que há de se tornar um poderoso apóstolo de Jesus, mas ele agora é o grande agente, né? É esse que está à frente, que recebe as cartas, que tem toda a autoridade para prender, para interrogar, para, de certa forma, humilhar e, podemos até dizer, torturar os irmãos para que eles, quem sabe, entregassem outros líderes, falassem onde estavam se reunindo. Então, a gente pode aqui imaginar como foi difícil essa perseguição. Vem, após essa perseguição, dentro dessa perseguição em Jerusalém, um líder da igreja, né, um líder secundário, mas um líder importante, Estevão, ele é morto nessa perseguição.
O comentarista aponta aqui, mostra que essa morte comoveu o povo, né? Comoveu ali em Jerusalém. Estevão, ele era um homem que tinha um testemunho muito fiel dentro daquela comunidade, mesmo antes de se converter ao cristianismo ou reconhecer Cristo como Messias. Antes disso, ele já gozava de uma certa influência, era um homem respeitado. Então, há uma comoção. A morte de Estevão foi marcada por uma grande comoção, por um luto coletivo. Né? O comentarista deixa isso muito bem claro aqui no capítulo 8 do livro de Atos. Então, nós temos esse pranto, né? esse choro, e a igreja se une mais uma vez. Então, percebam que, diante do luto, a igreja se une no sentido de que de ser solidária à dor, né? Isso nos traz uma reflexão para hoje. Sermos solidários às dores dos irmãos, às perdas, aos lutos, ao sofrimento. Nós presenciamos isso na pandemia, como que a igreja foi solidária, como que o corpo de Cristo foi solidário uns com os outros. Recentemente, no Rio Grande do Sul, naquela tragédia que ceifou muitas vidas, que destruiu muitas casas. A igreja também se mostrou solidária, sofreu junto, chorou junto, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12 e 26, diz que se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, todos se alegram. O apóstolo Paulo também, em Romanos 12 e 15, nos chama e nos exorta a nos alegrar com os que se alegram, a chorarmos com aqueles que choram. Então, a igreja fez isso também. Então, perceba, professor, meu querido irmão, você que nos acompanha, que a igreja não se fragmenta, a igreja compartilha a dor por fim, ela não se desespera. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e os versículos 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, essa igreja que está passando por essa grande onda de perseguição, vindo de familiares, de pessoas próximas, dos seus líderes. Percebam que não é uma perseguição do Império Romano, de um inimigo externo, não. É a perseguição da sua própria família, do seu próprio povo, né, que não aceita a Jesus como Messias e se volta contra essa comunidade que ainda está dentro de Jerusalém, que ainda vai ao templo, mas que diz que o Messias já veio e foi crucificado, que ressuscitou e que breve voltará. Então, esse é o primeiro tópico, que tem como sinopse: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permanece unida, firme e atuante na fé. Então, as famílias estão se dispersando, mas mantém o vínculo da unidade, e nós vemos que isso é uma ação espiritual. Deus está usando a perseguição que foi estabelecida com o intuito de acabar com aquele movimento que estava ali se fortalecendo dentro do judaísmo em Jerusalém, estava tirando já uma multidão de pessoas, mas Deus vai utilizar essa perseguição para fazer com que a igreja ela alcance um novo nível, ela vá até outros lugares, ela alcance outras vidas, e nós precisamos refletir sobre isso, que o desconforto, às vezes, colocado contra a igreja, a limitação que muitas vezes é imposta contra a igreja, as dificuldades dentro de uma sociedade por meios políticos, por, às vezes, um vizinho, uma vizinhança, no ambiente de trabalho. Deus pode usar isso para a glória dele e para fazer coisas extraordinárias através do seu povo, pastor Elias. Amém, glória a Deus. Queridos, aqui no tópico 2, nós temos dois temas centrais. Então, no tópico 2, que fala da igreja que evangeliza, tem a evangelização centrada na palavra e a evangelização centrada em Cristo. Então, isso aí trata justamente dos dois eixos, os dois primeiros eixos que eu citei lá no início, que são os eixos que foram usados por Filipe. O primeiro é o logocêntrico. O eixo logocêntrico é aquele em que ele
coloca o cerne da sua mensagem na palavra de Deus. E o eixo cristocêntrico é porque a mensagem dele era voltada para Cristo, ela apontava para Cristo. E quando fala sobre isso, ele vai mostrar aqui no livro uma história bem interessante, pastor Francimar, sobre perseguição. Então, o pastor, aqui tem a história de Justo Gonzalez, no nosso livro de apoio, e ele conta algo muito simples. Ele fala que numa igreja norte-americana em Nova York, 3 ou 4 drogados, pessoas drogadas que viviam pela rua, começam a frequentar uma igreja cristã. As pessoas até os recebem bem, como têm o hábito de receber, mas não fazem muitas perguntas. Mas alguns vizinhos que conheciam e já não gostavam muito do trabalho cristão que era feito naquele lugar, denunciam a polícia e, por causa disso, o pastor e alguns membros são levados a serem interrogados. Depois de serem interrogados pela polícia e passarem por toda aquela cariação, porque eles receberam a denúncia de que a igreja estava sendo usada como ponto para tráfico de drogas, então eles pegam e resolvem, enfim, conhecer mais a fundo aquelas pessoas. E viram que eram pessoas que tinham necessidade de Deus, que tinham entrado com um propósito sublime ali. Eles não foram para lá para fazer tráfico de droga ou para usar a igreja como ponto de apoio para nada. Mas depois que eles passaram por aquele interrogatório, que é algo difícil, é algo que os coloca numa situação que sai da zona de conforto, aquelas pessoas começaram a conhecer melhor aqueles drogados. Eles começaram a se interessar mais pela história deles e, por causa disso, eles resolvem juntar dinheiro, comprar uma casa no bairro, transformar em uma casa de recuperação. Ou seja, inconscientemente, aqueles vizinhos que não gostavam do trabalho começam a, de alguma forma, tirá-los da zona de conforto. E, por causa disso, leva aquela igreja norte-americana a um grande crescimento. E é sobre isso que está falando aqui o tópico 1, subtópico 1 e 2 do tópico 2. Primeiro, a igreja que havia ali naquele período de Atos 8 era uma igreja que estava focada na palavra de Deus e por isso a igreja centrada na palavra, é uma igreja com um eixo totalmente voltado aí para a palavra de Deus. E era uma igreja também, além de ser logocêntrica, era uma igreja também que havia conversões, milagres, libertação, havia vidas no altar, havia poder do Espírito Santo. Quando os apóstolos descem para aquele lugar, Pedro e João, eles começam a apresentar o batismo no Espírito Santo para aquelas pessoas e também era uma igreja centrada em Cristo. Então, por mais que estivessem dispersos, por mais que naquele momento Filipe tivesse sido expulso da cidade, tivesse saído da cidade, tivesse ido para Samaria, ao chegar ali ele começa a pregar a palavra de Deus, aquela palavra começa a transformar vidas, a transformação começa a gerar quebrantamento, o quebrantamento começa a gerar milagres, os milagres começam a gerar batismo nas águas, o batismo nas águas começa a gerar batismo no Espírito Santo. Aí você vê uma igreja saudável, apresentada agora, transformada, com bases sólidas, com bases corretas, porque um trabalho que começa assim tende a prosperar. Eu congreguei com um determinado pastor e nós congregávamos num ponto de pregação que tinha 20 crentes aproximadamente e era uma garagem. De dia botavam a belina lá dentro, que era do pastor, e à noite botavam as cadeiras de plástico. Um belo dia, uma senhora que era vizinha pega e nos denuncia ao fiscal de meio ambiente. O fiscal mede os decibéis que faziam o culto e descobre que nós fazíamos mais de 80 decibéis de barulho. Qualquer crente pentecostal faz mais de 80 decibéis de barulho. Quando você dá um glória a Deus, mede aí que você vai ver que se não passar, chega muito perto. Então ela foi, denunciou, o juiz determinou o fechamento daquele ponto de pregação por não ser um lugar ideal e por causa disso o meu pastor me leva a um terreno vazio que tinha vários proprietários que eram herdeiros e não se acertavam. Ele disse: Elias, aqui vai ser a igreja que a gente vai construir. Aqui vai ter classe de escola dominical aqui na frente, aqui vai ter uma galeria para a orquestra. Eu achei interessante que eu falei: pastor, mas que orquestra? Nós só temos um tocador de violão, nem bateria nós temos na igreja. Eles, pelos olhos da fé, eu estou vendo que eu tenho que já construir com a galeria, porque aqui na parte de trás da igreja, assim que você entra pela porta, a parte superior vai ser a galeria onde a orquestra vai estar posicionada.
e ele começou a sonhar com aquele terreno onde não existia, começou a trazer existência. Outra coisa é que daquele lugar, queridos, que isso foi no ano de 2003 que nós fomos expulsos, e fizemos o primeiro culto sem telhado, só tinha as paredes de pé que construímos por um mês, das 18 horas até a 0 hora, e aí a gente construiu aquilo. O primeiro culto tinha 2 lâmpadas de 60, daquela incandescente, amarelinha, aonde? Debaixo da tal galeria que o pastor idealizou para ser o lugar da orquestra. Então, isso é uma fé. Ele comprava belinas, pastor Francimar, uma depois da outra. Eu já cheguei na casa dele de ter 4 belinas. Eu disse, por que tem tanta belina na sua casa? Ele disse, isso aqui é para os meus dirigentes de congregação. Eu ainda não tenho a congregação, não tenho o terreno, eu não tenho o dirigente, mas eu tenho a belina, que é o meu sonho. Quando eu tiver o dirigente, eu dou a belina para ele. Belina serve para botar a caixa de som em cima, faz evangelização. Se alguém morrer, cabe botar o caixão dentro. E quando tiver evangelização, dá para encher de criança lá e levar para o local de culto. Então, olha a visão que tinha, ou seja, a perseguição gerou crescimento, e daquela congregação saíram 21 congregações e pontos de pregação, e tem uma casa de recuperação, isso é lá em Cuiabá, e tudo saiu daquela igreja. Deus foi formando e trazendo através de um sonho. Então, assim como nós vemos que Filipe tinha um sonho de evangelização, aquele pastor tinha um grande sonho de evangelização. Então, leve esses testemunhos para a sua sala e veja e espere. Talvez seus alunos tenham inúmeros outros testemunhos como esse para engrandecer esse tópico. O pastor Francimar estará aqui fazendo o tópico 3, a conclusão, e estará já orando por nós, encerrando esse momento. E a gente agradece a Deus, porque hoje eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma maravilhosa nessa aula. É impressionante o que eu estou sentindo aqui nesse momento. Meus irmãos, que extraordinário, né? Ouvir testemunhos daquilo que Deus faz por meio de circunstâncias contrárias, se utilizando de momentos difíceis, momentos em que a igreja pode pensar em parar, desistir, retornar, e Deus leva a outro nível o seu povo que decide confiar e se entregar inteiramente ao seu comando, né, à sua direção. O tópico 3, pastor Elias, meus queridos professores que nos acompanham, nos diz sobre a igreja que dá suporte à evangelização. É interessante a gente pensar nisso aqui, porque Deus envia missionários, Deus levanta homens e mulheres, pregadores do evangelho, dentro da igreja, e é essa igreja que vai apoiar, essa igreja que vai dar suporte, né? Deus chama, Deus capacita espiritualmente, mas a igreja também capacita por meio de treinamentos, por meio de um podcast como esse, por meio de uma escola teológica, por meio da escola bíblica dominical, que é a maior escola formadora de cristãos atuantes na sociedade, que propagam o evangelho, que procuram viver uma vida conforme a palavra de Deus, que dão testemunho do poder transformador do evangelho. A escola dominical é extraordinária, a escola que abraça toda a família e prepara essa família para viver a sua fé com solidez, com firmeza na sociedade. E essa igreja, ela dá suporte. À medida que a igreja avança com a perseguição, principalmente aqui surge esse personagem, o personagem Filipe, que originalmente é separado como diácono, mas agora já passa a exercer um ministério de evangelista. É muito interessante isso, como a gente pensa que no início ele é chamado para cuidar de uma necessidade social, ali no capítulo 6 do livro de Atos, e agora com a dispersão, esse que foi escolhido para ser diácono, torna-se um evangelista, um pregador do evangelho em Samaria, ou seja, num território já diferente do qual ele estava vivendo. E em Samaria, Deus começa a operar poderosamente por meio de Filipe, né? Sinais começam a ser realizados por meio da vida dele, as pessoas creem na mensagem, e a notícia chega até Jerusalém. Olha, aqueles que estão dispersos estão pregando, e Deus está operando em Samaria. Deus está operando agora lá na terra dos samaritanos, terra essa
que era uma terra rejeitada, era uma terra que estava debaixo de um preconceito, de uma divisão antiga, né? Então era um povo à margem, um povo considerado inferior, um povo considerado mestiço, mas é nesse povo que Deus está operando. E aí nos surge a pergunta: será que se não houvesse essa perseguição, os discípulos iriam pregar em Samaria, iriam com tanta força, né, com tanto desejo, com tanta vontade, com tanto amor a Samaria? Será que eles optariam ir até Samaria? Vale essa pergunta para a gente refletir, mas a perseguição levou a isso. Levou aqueles homens e aquelas famílias irem até outras regiões. Samaria, então, é visitada não apenas pelos discípulos dispersos, mas, acima de tudo, pelo Espírito Santo de Deus. E essa igreja, então, de Jerusalém, recebe a notícia e envia os apóstolos. Os apóstolos vão até Samaria conferir o que está acontecendo. Isso é muito importante quando a gente pensa hoje na obra missionária, quando a gente pensa quando a igreja envia pastores, pregadores, missionários, famílias para uma outra cultura, para um outro país, para uma outra região do nosso país. E a liderança ela precisa visitar esse trabalho, né? A notícia chega: olha, Deus está operando poderosamente, está salvando vidas, milagres estão acontecendo, a igreja está crescendo, mas se faz necessário que a liderança que enviou, que a igreja que enviou, mande líderes, representantes para ver se o que está acontecendo lá de fato, Deus está agindo, trazer as boas notícias, dar o suporte necessário, levar a ajuda espiritual, levar o amor fraterno, levar aconselhamento, levar recursos materiais. Então, melhor do que ouvir boas notícias, irmãos, é presenciar boas notícias. Então, vale aqui a reflexão, né, de desafiar os alunos a não apenas ouvirem o que Deus está fazendo, mas irem também conferir, irem ver o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo em determinado lugar, determinado bairro, determinado projeto, testemunhar de que o poder de Deus ele não está dentro da igreja apenas. O poder de Deus ele vai para fora da igreja, ele alcança comunidades, ele alcança lugares onde o Estado não chega, onde a lei não chega, onde as ONGs não chegam, mas o Evangelho chega. O Evangelho é o poder de Deus que rompe barreiras, que alcança o inalcançável, que atinge o inatingível, que derruba aquilo que não pode derrubar, que abre as portas mesmo. Então, a igreja vai até e vai dar ajuda, vai dar suporte. O subtópico 2 fala da igreja que discipula. Jesus nos chamou não apenas para pregarmos o evangelho, ou seja, o querigma, aquela mensagem que nós proclamamos do Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que por meio dele nós somos salvos, nós somos reconciliados, esse Cristo que ressuscitou e que breve voltará, esse querigma que é essencial na proclamação do evangelho, mas Jesus nos chama a formar discípulos, e formar discípulos é acompanhar, é ensinar diariamente, é ler a Bíblia, é explicar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas compreendam a fé a qual têm crido, entendam toda a Bíblia, compreendam o plano divino, e essas pessoas cresçam na fé, amadureçam, sejam levadas até a confissão pública por meio do batismo nas águas, e também conheçam a respeito dos dons espirituais. Então, percebo que nessa sequência do discipulado, os apóstolos verificam que eles não haviam ainda recebido o batismo no Espírito Santo. E ali, então, há uma busca, há um momento em que os apóstolos, cheios do Espírito de Deus, agora com aquele novo povo, com aquela nova igreja em Samaria, eles então oram e, pedindo a Deus, os samaritanos recebem o Espírito Santo. É interessante quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Tiago e João, eles queriam que Jesus autorizasse a cair fogo do céu e consumir ali os samaritanos, que de certa maneira estavam rejeitando
a palavra, né? Mas não era bem esse tipo de fogo que Deus desejava enviar sobre os samaritanos. Era esse fogo aqui que agora chega com João e com Pedro. É o fogo do Espírito Santo, é o revestimento de poder, é esse derramamento extraordinário. Então, os samaritanos, irmãos, isso aqui é extraordinário. É nós pensarmos naquele tipo de gente que está à margem da sociedade. São as pessoas rejeitadas, são as pessoas para as quais não há mais nenhum tipo de expectativa. Aquela que nós consideramos, será que esse tipo de gente vai ser alcançado pela graça de Deus? E nós vemos aqui os samaritanos sendo alcançados, não apenas pela salvação, mas pelo enchimento, o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes sobre os judeus puros de Jerusalém. É o mesmo Espírito que desce agora sobre os mestiços, os samaritanos, que eram renegados, que eram rejeitados pela elite judaica, pelo sul, pela parte da Judéia ali de Israel. Glória a Deus por isso. É Deus operando e olhamos para a igreja de Jerusalém e aprendemos que o Espírito Santo de Deus não está restrito a uma casta dentro da igreja. Não está limitado a apenas um grupo de pessoas, a um tipo de etnia, a uma classe social ou religiosa. Não. O Espírito Santo de Deus está disponível para ser derramado a todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então, sem o recebimento do Espírito Santo, parece que a obra ela está incompleta. É isso que o autor nos apresenta de acordo com o entendimento dessa leitura do livro de Atos. O Pedro e João, quando chegam lá, eles se preocupam com isso. Ou seja, o Espírito Santo já foi derramado. Né? O Espírito Santo já foi derramado sobre esse povo. Então vamos pedir, vamos buscar. Eles já tinham crido, já tinham confessado a Jesus como Senhor, mas era importante, era essencial ter essa experiência. Então, incentive os seus alunos a terem essa experiência com o Espírito Santo. Já são crentes, podem ser até obreiros, homens e mulheres que já dão fruto na obra do Senhor, mas ainda não tiveram essa experiência. Estimule-os a ter essa experiência, a buscarem o batismo com o Espírito Santo, porque nós somos uma igreja pentecostal, uma escola bíblica dominical também pentecostal. Já pensou se o Espírito Santo de Deus é derramado na sua sala, no seu domingo, no momento de oração, ali pela sua classe, pelos seus alunos? Já pensou se acontece um batismo do Espírito Santo na sua classe no domingo que você ministrar essa lição? Então é possível que Deus faça isso e o nome dele seja glorificado. Então, nessa lição, concluindo aqui, pastor Elias, queridos pastores, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, nós vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Então, perseguição pode ser um instrumento para o crescimento da igreja e também para o crescimento da nossa fé. Perseguição individual, perseguição que muitas vezes nós podemos enfrentar. Deus permite e usa isso como uma alavanca, um impulso para a nossa fé. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Se a igreja pregar, como o pastor Elias frisou aqui no tópico 2, se a igreja pregar uma mensagem cristocêntrica, bibliocêntrica, ela vai enfrentar dificuldades. Então, nós somos muitas vezes tentados a negociarmos a mensagem da cruz para termos uma vida mais confortável na sociedade, mas quando a igreja ela decide proclamar a verdade, ela será alvo de ataques e de perseguição. E a Bíblia também não destaca os métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir, e é que eu concluo esse terceiro tópico e essa lição, agradecendo a Deus pela sua vida. Pastor Elias. Queridos, a nossa conclusão, ele vai mostrar que, na verdade, fala de diaconia, mostra Estevão, mostra Filipe, mostra cada crente
então não era pelo cargo, e tem gente achando que só pode fazer a diferença se ele tiver cargo ou se tiver púlpito, mas eles mostraram que no evangelho corpo a corpo, enquanto eles iam sendo perseguidos por onde passavam, eles diziam, rapaz, tu não sabe o que Deus está fazendo. Enquanto ele contava o testemunho, pessoas eram transformadas. E é isso que Deus espera de você, professor, de você, aluno que está nesse podcast, é justamente mostrar isso aí. Então, a igreja, ela era espiritual, ela também era uma igreja social que cuidava dos outros, e ela crescia na graça e crescia no conhecimento da palavra. E nós vemos como ela cresceu saudável com milagres, palavra, com batismo nas águas, com batismo no Espírito Santo. Queridos, pedi ao pastor Francimar, ele vai fazer a oração final, encerrando esse podcast. Eu quero agradecer, eu estou regozijado. Hoje eu estou sentindo a presença de Deus fortemente nesse podcast. Terminar aqui, ainda vou dar um bocado de glória a Deus ali com a família. Que bom, que alegria, é muito bom estar aqui mais uma vez contigo, pastor Elias. Você é uma pessoa muito querida, especial, missionário, já que rompeu várias fronteiras aqui no nosso país e fora dele. Tem muitos testemunhos Amém, para glória a contar, com Deus. certeza. Nós vamos orar agradecendo por sua vida, professor, pedindo para que Deus continue te abençoando e te fortalecendo nessa jornada, nesse ministério. Pai, bendito, em nome de Jesus. Queremos te agradecer por mais uma aula que gravamos, por mais um podcast que está sendo preparado, que vai ao ar. E nós queremos pedir que essa ferramenta, ela abençoe os professores, abençoe os alunos, abençoe a tua igreja. Ó Senhor, alavanque a tua obra. Propulsione, Senhor, o crescimento do teu reino na terra. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio, pela ação do teu Espírito Santo, que a igreja de Jerusalém, aquela primeira igreja, continue a nos inspirar, a nos dar princípios e que possamos olhar para ela e vermos que muitas coisas que ela viveu, da tua presença, do teu poder, da tua direção, do crescimento que o Senhor deu, dos milagres, eles estão disponíveis para nós hoje. Então, Pai, nós clamamos para que esse derramar esteja presente em nosso meio, para que a igreja ela seja impulsionada, que mesmo nos momentos difíceis de perseguição, de afrontas, ó Deus, de adversidade, nós possamos recorrer a Ti, sabemos que o Senhor se utiliza desses meios contrários para fazer coisas extraordinárias, para nos levar a outros níveis, para alcançarmos novas dimensões, a vencermos barreiras, superarmos desafios, sim, porque é o Senhor que está à frente dessa obra e que nos conduz. Então, abençoa o nosso pastor presidente no Rio Grande do Norte, nosso pastor Abidênigo aqui em Parnamirim, os demais pastores, os demais superintendentes, professores de escola bíblica dominical, que eles possam ser instrumentos em tuas mãos, que cada aula seja marcada pela tua presença, pela exposição verdadeira e santa da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. É isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, queridos, e até o próximo podcast, se Deus quiser. Paz, irmãos. Deus abençoe a todos.